Projeto de Lei Complementar 04 de 2013, segunda votação. Projeto de Lei Complementar número 04 de 2013 altera a Lei Complementar Municipal número 24 de setembro de 2009. Projeto em discussão. Vereadora Jane. Quero cumprimentar a mesa diretora, os demais colegas vereadores, funcionários dessa casa, os assessores que se fazem presente. E dizer mais uma vez do meu voto contrário, dessa vez o meu voto contrário ao projeto de lei, já que as emendas foram reprovadas, porque esse projeto de lei favorece aí algumas manobras, como sempre, nem sempre vem de acordo com o que o povo merece ter, onde permite que os 15% dos condomínios horizontais, que deveria ser doado para o município, possa ser feita permuta por obra. As obras, na maioria das vezes, são superfaturadas, e alguém sempre sai ganhando com isso, e isso não é a população. Então, esse projeto tem meu voto contrário, e quero dizer que, se for aprovado, é mais um jeito de favorecer que se torne legal as manobras do povo sempre sair perdendo. Obrigada, senhores. Continue em discussão. Vereador Ângelo. Eu também declaro meu voto contrário a esse projeto, porque hoje, na nossa cidade, o nosso grande problema é a densidade demográfica. O município de Camboriú, as políticas públicas, elas não dão conta nem das pessoas que já moram aqui. Então, o que essa casa deveria fazer era políticas para evitar o parcelamento do solo. Nós devíamos proibir o parcelamento do solo, vereador Toninho, por 10 anos. Esse projeto de lei aqui, ele tem interesse, é direito difuso. Os vereadores, eles têm que trabalhar por um direito coletivo, direito que abrange toda a sociedade, toda a comunidade, e não direito difuso, favorecendo algumas classes. É uma renúncia de receita, é um projeto que incentiva a criação de novos loteamentos, de novos condomínios. É um projeto que tira dinheiro do município e vai incentivar o quê? A aumentar a população do nosso município, a um crescimento desordenado. E as políticas públicas para isso? E as escolas, e os hospitais, e as ruas? Isso tudo tem que se levar em conta, senhores vereadores. É um projeto de lei perigoso. É um projeto de lei que nós temos que votar contrário a ele, porque ele não vai ao encontro do interesse da coletividade. Ele vai ao interesse, sim, de um pequeno grupo. Quem que vai ser favorecido aqui? Os ricos. O pobre vai ser favorecido? Não, só os ricos. Aquela emenda que o Josué fez, ali, eu ainda votei a favor, ainda dava uma certa tranquilidade. Agora, negada a emenda, quer dizer, vai ser primeiro retirado a área obrigatória, a porcentagem obrigatória, e depois, sim, desse percentual que sobra, a contrapartida para o município, a vantagem para o município de 15%, não acho vantagem nenhuma, acho que é um projeto prejudicial, acho que nós devemos, e peço até aos senhores vereadores, que vote contra esse projeto, porque é um projeto ruim para o município de Camboriú. É um projeto ruim para o município de Camboriú e que favorece algumas pessoas. Vai tirar do município, dinheiro do município, e vai favorecer aos grandes empresários, as pessoas ricas. E nada favorece o nosso município e nada favorece os pobres. Obrigado. Continue em discussão, vereador Xande. Manobras, renúncia de receita. Vereador, ainda bem que o senhor não é gestor, porque a sua gestão seria ridícula. Em momento algum é uma renúncia de receita você ter um condomínio fechado, aonde o poder municipal, o poder executivo não tem que investir R$1. Nunca vai ter que botar uma pavimentação, nunca vai ter que botar uma mangueira d'água lá dentro, muito pelo contrário.
tudo quem vai manter é os condomínios. Isso automaticamente se torna uma receita anual que vai vir para o Poder Executivo poder investir nessas comunidades mais carentes que o senhor tanto se preocupa e que o senhor está pedindo um voto ao contrário. Ainda bem que o senhor escolheu a profissão de advogado, porque se o senhor fosse engenheiro, o seu conhecimento é zero. Zero, zero, zero. O seu conhecimento de gestão pública é mais do que zero. Chega a ser retrógrado. Desculpe as minhas palavras para o senhor, mas o senhor deveria conhecer um pouco melhor as cidades de alto padrão que nós temos no nosso país. O senhor deveria fazer alguns cursos do que é um gerenciamento público para o senhor entender que nós precisamos ter condomínios fechados no nosso município para trazer receita anual para ser investida nessas comunidades carentes, as quais o senhor acredita que não vai ter benefício nenhum com esse aluguel anual. Anualmente, se tiver 1000 lotes num condomínio fechado, a prefeitura vai gastar 0 nesse condomínio fechado. E ela vai estar arrecadando 1000 IPTUs, predial e territorial. Ou seja, qual é o benefício maior para o nosso município do que ter esses 1000 contribuintes anual sem ter nada de investimento? E vou fazer ainda mais uma colocação para o senhor. Até mesmo a situação da coleta de lixo facilita um monte. Porque todo condomínio ele tem na frente um local onde é despejado o lixo e o caminhão tem que ir ali tirar. E quando é feito um loteamento aberto, como nós temos nas nossas comunidades carentes, o caminhão tem que passar rua a rua. Manobra, como a vereadora Jane falou antes, eu não sei, nunca participei e nunca irei participar, não me rebaixo a participar de qualquer tipo de manobra que eu não veja o bem para a comunidade, que eu não veja a essencialidade dessa execução dessa obra. Por isso, vereadora, que nós colocamos a emenda onde tudo terá que passar por essa Câmara para que nós aprovamos. E aí, então, nós estaremos debatendo diretamente a execução, sim ou não, se aceitamos ou não. Como foi feita a emenda que a senhora fez e foi reprovado, acredito que a senhora também tenha as melhores vontades, tudo que possa ser feito, a senhora tem a sua visão e nós temos a nossa. Tanto que nós pedimos para que viesse para essa casa, para que nós se analisarmos um a um e aprovamos então se aceitamos ou não, que eu acho a maneira mais fácil. Agora, quanto às manobras que a senhora diz, a senhora teria que trazer as provas e falar das manobras e até mesmo fazer uma denúncia, se já existiram essas manobras, porque eu não participaria de manobra nenhuma, e não irei participar. Peço o voto dos senhores favoráveis, porque todo esse percentual que vir também terá que passar pela apreciação dessa casa. Obrigado. Vereador Zé Pedro. Primeiro quero cumprimentar a todos os vereadores e vereadoras, as pessoas presentes. Quero cumprimentar a minha assessora e, em nome dela, cumprimentar a todos. E cumprimentar também o ex-vereador Mito. Senhor presidente, eu acho que as palavras do Dr. Ângelo totalmente desproposital no sentido desse projeto. Eu respeito demais e admiro o Dr. Ângelo, mas ele se perdeu ali, Dr. Ângelo, se perdeu ali, porque, na verdade, proibir o parcelamento de solo seria como fazer uma cerca, um muro, e dizer, pronto, ficamos só nós aqui e não permitamos mais que cresça, que desenvolva o município de Camboriú. Isso isso é ridículo. Eu acho que Camboriú precisa assim, se desenvolver com qualidade e com capacidade. O senhor falou em ruas, avenidas, o senhor falou, inclusive, que a renúncia de receita e tal. E eu quero saber o seguinte, até hoje foram construídos inúmeros loteamentos nessa cidade, e por pessoas conhecidas, por pessoas estranhas, que vieram de fora, exploraram, foram embora e deixaram aqui só o ônus. Levaram desse povo o recurso e o deixaram aqui o problema. Com a proposta da construção de condomínios, que o Xande exemplificou muito bem, onde ele fala que toda a responsabilidade intramuro é do condomínio e o município faz apenas coleta de lixo, o resto tudo é pago, inclusive a coleta do lixo é paga também. Quer dizer, eu entendo que essa modalidade de viver é a mais correta e a mais decente, em virtude de não onerar os cofres. Por exemplo, se o senhor convocar os loteamentos do Santa Regina do 1 ao 6, eles tiveram e ficou ali para nós o ônus, o Conde de Vila Verde, o Monte Alegre, vários loteamentos, a gente não sabe o que eu estou falando, foi feito loteamento assim de qualquer forma, e foi vendido lotes, enganando as pessoas, sem nenhuma infraestrutura. E os moradores vieram morar ali, enganados, e viram que não é assim que se vive.
A partir do momento que o senhor compra um lote dentro do condomínio, onde ele está pavimentado, iluminado, onde ele tem segurança, onde ele tem condições de moradia, ele oferece sim um estilo de vida melhor. E também ele desonera o poder público de muitas coisas que até hoje estamos para fazer, como no Conde de Vila Verde, no Monte Alegre, em todos os bairros dessa cidade. Então, eu acho desproposital nesse sentido, e digo que nós não ganhamos nada até hoje com a construção de condomínios e loteamentos nessa cidade, e a partir de agora há aqui uma nova fórmula de se exigir do empreendedor que vai se instalar. Nós não podemos proibir ninguém de se instalar. Agora vai se instalar, vai. Então é dessa forma. É isso que está se colocando aqui, e eu gostaria também de pedir o voto favorável para que a gente possa dar continuidade a esse projeto. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Ângelo. Senhores, mesmo que seja um condomínio fechado, onde a infraestrutura ali vai ser do loteador, vai ser do empresário, quando se coloca pessoas numa cidade, automaticamente o poder público tem a responsabilidade. Isso é uma enganação dizer que porque o condomínio fechado, o prejuízo ou o gasto da prefeitura é pequeno, é mínimo. Sinceramente, vereador Zé Pedro, eu acho que propostas que têm a ver com isenção fiscal deveriam ser sempre de iniciativa do Poder Executivo. Mas também não posso dizer, igual alguns que tiveram aqui na casa, vereadores de outra cidade, que o projeto de lei do vereador Xande tem vício de origem, porque o próprio STF já julgou que existe competência tanto do Legislativo como do Executivo de legislar a respeito de isenção fiscal, embora eu sou contra. Sobre as palavras do vereador Xande, que eu deveria fazer mais curso nessa área, eu sou formado também em ciência política, entendo de gestão pública, sim, e sei que se existe um espaço onde não tem condições de abrigar um número de pessoas, que é o caso de Camboriú, o nosso grande problema é a densidade demográfica. Hoje, acredito que mais de 80% dos moradores são de fora, são moradores de fora, porque não têm condições, por exemplo, de morar no Balneário Camboriú, e vêm morar na nossa cidade e depois sentem aqui o peso de uma péssima administração que nós temos da prefeita Luzia e do PSDB, uma péssima administração pública. Ele sim, vereador Xande, não sabe administrar. Ele sim, porque se fosse, não teria a reclamação que o povo tem. Esse projeto de lei, vereador Xande, eu entendo que é de interesse só de uma pequena parcela, sim, de construtores, de loteadores, que por iniciativas de leis como essa que o senhor está propondo aqui, que provavelmente vai ser aprovado, porque Vossa Excelência faz parte de um bloco que tem a maioria e vão votar sim. Porém, é bom deixar registrado aqui para toda a população de Camboriú que projetos de lei como esse cada vez empobrece mais o nosso município. Porque não tem uma pessoa pobre hoje que está passando fome e que não tem um médico para ser atendido, um remédio para tomar, que vai ser beneficiado com o projeto. Tem sim. Quem vai ser beneficiado são aqueles que já têm dinheiro. São aqueles que já têm dinheiro e que vão ter mais um incentivo para vir para a nossa cidade, repartir o solo da nossa cidade, incentivar moradores de fora para o caos que está aqui. E eu deixo aqui público, aqueles que querem morar em Camboriú, não se iludam. Não se iludam, não vão ser felizes aqui, porque a nossa cidade não tem estrutura para receber mais ninguém de fora. Aqueles que têm intenção de vir morar em Camboriú, achando que vão ter uma vida boa, vão sofrer as consequências de uma administração incompetente. Uma administração que não sabe administrar. Que pensa só no interesse dos ricos. O interesse dessa administração é sempre favorecendo os ricos. Por isso que a nossa cidade está cheia de casas conjugadas, tem terreno de 15 metros de frente que não dá para estacionar um carro, porque a pessoa compra um pedacinho de terra e faz lá um monte de imóvel e vende para as pessoas por preços altíssimos pela minha casa, minha vida, a minha enganação, minha vida. Deixa um monte de gente milionários, ricos, inclusive parentes meus.
Enquanto isso, a pobreza danada, porque quem vem morar aqui não vem estudar em colégio particular, não vem usar a saúde pública particular, vem usar depois o nosso serviço público. Um monte de gente, quase 70 mil habitantes que nós temos na nossa cidade. E não temos asfalto, e não temos calçamento. Temos calçamento paralelepípedo, que na Argentina já há 40 anos foi proibido. Temos calçamento de lajota, de um grupo de pessoas que faz esse serviço, uma máfia danada, que é toda a vida uma porcaria. Quem passa lá naquela rua asfaltada, que vai para o Conde Vila Verde, que a vereadora Luana falou esses dias, eu não sei o nome daquela estrada lá, eu me esqueci o nome daquela estrada, tem lugar, Manuel Inácio Linhares, tem lugar que é só a metade da pista, na subida, ninguém vai lá, ninguém conserta. Isso é uma administração boa, vereador Xande? Sou eu que não sei fazer gestão pública? Eu estou aqui falando como intelectual, não como um aventureiro que chega e fala. Tudo que eu falo aqui é fundamentado em livros. Eu estudei ciência política. Eu sei que não é esse tipo de política que faz uma cidade crescer. Por isso que nós estamos aí. Em relação a outras cidades do estado de Santa Catarina, com índices péssimos em tudo, inclusive de empreendedorismo, que o senhor, que acabamos de aprovar uma lei, sim, boa, que vai ensinar as nossas crianças a trabalhar com isso. Agora, facilitar o parcelamento do solo da nossa cidade, isso sim é um retrocesso. Isso sim é querer que a nossa cidade fique cada vez mais pobre. Não existe nenhum tipo de progresso nisso. Existe sim favorecimentos de uns, para que uns fiquem cada vez mais ricos e o povo fica cada vez mais pobre, mais fácil de enganar depois na política, mais fácil de comprar, mais fácil de ser iludido. Essas são as minhas palavras, vereador Zé Pedro. Vereador Xande, depois a vereadora Jane, seguida a vereadora Fátima. Vereador, infelizmente, só o que me resta é rir das suas palavras. O senhor dizer que quem vem morar num condomínio fechado, onde irá pagar 300, 350 reais, vai usar a nossa saúde pública, que eu concordo com o senhor, temos problemas, como o senhor deve ter acompanhado na televisão, o problema é generalizado, aonde o nosso município, sim, fica esquecido pelo poder estadual, esquecido pelo governo federal também. Somos um município que estamos no meio de 6 municípios, que estão entre os 10 na colocação a nível estado, de arrecadação. E, infelizmente, o senhor pensa que trazer pessoas com poder aquisitivo bom para o nosso município não é vantajoso. Infelizmente, o senhor acha que é prejuízo você ter pessoas com um alto padrão na sua cidade. Ou até mesmo, pelo que eu percebo, o senhor deve também achar errado nós trazermos indústria para a nossa cidade. O senhor é do tempo em que fazia, como disse o vereador Zé Pedro, uma cerca e é ali que a gente vivia. Não é mais assim não, até se bobear, posso estar errado e bem equivocado, a própria Constituição deve ferir essa sua colocação, que é o direito de ir e vir, porque você está dizendo para não vir para Camboriú. Muito pelo contrário, Camboriú é uma cidade que tem muito que crescer. E nós que fizemos parte do poder público, nós que somos vereadores eleitos, constituídos pela população, temos que votar e aprovar aquilo que é melhor para o nosso município. E quero dizer mais para o senhor, como o senhor deve ter lido ali, o projeto não é meu, o projeto é do Executivo. Porque se o projeto fosse meu, estaria bem esclarecido. Em condomínios fechados, o município não teria que ter 1 metro de terra. Se eu fosse o autor desse projeto, não precisaria pedir 1 metro de terra. Mas como eu também entendo que nós temos um déficit no nosso município de áreas territoriais, então eu sou a favor desses 15% em cima do que já foi parcelado, em cima do que será comercializado. Porque senão eu seria contra até esses 15%. Porque em todas as cidades onde existe o vale dos condomínios, os condomínios não dão nada para o município. Porque o município estará arrecadando anualmente muito e muito com aquele condomínio. A facilidade dessa captação de recursos, porque muitas vezes são investidores que compram os lotes e não estão morando. Vou usar para o senhor uma pequena explicação do condomínio TAR, onde hoje custa R$1.500.000 um lote. O senhor tem noção qual vai ser o valor de IPTU que aquilo ali vai gerar para a prefeitura? Eu acho que o senhor não fez as contas ainda. Vou usar outro exemplo para o senhor.
o Caledônia, com 47% dos lotes vendidos, não tem 50 casas lá dentro ainda, e está arrecadando anualmente para o nosso município. E o senhor dizer que isso não é captar recurso para investirmos nos bairros mais carentes? E agora eu quero dizer mais para o senhor. Gestão ridícula, gestão sem o mínimo de informação, é a que era feita pelo seu partido, pelo PMDB. Não vou nem citar o nome, porque foram todas ridículas. Condomínio, como loteamentos como eram executados, sem um cano d'água, sem 1 metro de esgoto, sem rede fluvial, pavimentação, mesmo eles não sabiam nem o que era. Nunca nem ouviram falar. Inclusive, quem era prefeito foi um dos maiores loteadores aqui do nosso município. E aí o senhor fala que o PSDB não sabe administrar? O PSDB revolucionou o modo de administrar Camboriú. Asfalto só conheceu quando o PSDB virou gestor público. Só conheceu por isso. E o senhor vem me falar de sigla partidária, a qual eu já esqueci no dia 7 de outubro, quando eu me elegi. Mas o senhor até hoje não desceu do palanque, com esses discursos bonitos, pelo senhor ter o dom da palavra. O senhor vem aqui falar abobrinha, sem conhecimento nenhum, sem a mínima noção do que o senhor está falando, infelizmente. Infelizmente, o seu discurso está se tornando cansativo, da forma de tentar atingir uma ou outra pessoa, pelo senhor não ter descido do sistema eleitoreiro que infelizmente é gerenciado no nosso município. O senhor ainda mantém essa mesma linha. Agora eu jamais irei aceitar o senhor dizer que o PSDB não soube administrar Camboriú. O PSDB pavimentou muita coisa. Problemas continuam existindo e vão continuar. Nem eu consigo resolver, nem o senhor. Eu sonho um dia ser prefeito dessa cidade, como eu sei que o senhor também sonha. E não adianta que nenhum de nós dois vamos resolver todos os problemas. Ninguém faz mágica. A Dilma ontem falou uma frase, uma palavra que foi verdade, no meio de vaias, mas ela disse a maior verdade. Ninguém faz mágica. O milagre, ele não acontece na gestão pública. Pode acontecer na vida das pessoas, mas na gestão pública não acontece. Ninguém diz, eu vou resolver e resolve. Tudo dependemos de recurso, a qual esse projeto vai trazer muito para o nosso município. Nosso município vai arrecadar muito com esse projeto. O qual, quero dizer mais uma vez para o senhor, não é de minha autoria, porque se fosse, estaria constando ali que o município não ganharia 1 metro de terra. Obrigado. O vereador Xande e o vereador Anjo já trocaram as farpas aí de questão de administração. Eu vou agora pedir que os vereadores, está à vontade, nós podemos ficar aqui a tarde inteira, mas que discutam a questão do projeto para não levar para o lado pessoal nem político, né? Um respondeu ao outro. Espero que os que discutam agora discutam a questão do projeto, o benefício, os contras, enfim. Vereadora Fátima, a Jane, depois a vereadora Fátima, em seguida vereador Canídia. Reiterando meus cumprimentos, senhores. Quero primeiramente pedir desculpas ao Josué pela emenda dele, que retirava o artigo 3º e 4º. Eu me ative somente ao artigo 4º e não vi que o 3º amarrava ele. Gente, o artigo 12 dessa lei complementar diz que 15% dessa área, livre dos descontos, deve ficar para o município. Deve ser doado para o município, averbado em cartório com registro de imóveis, doação diária. Pode ser no mesmo valor em um outro local, mas 15% deve ser doado por escritura para o município. Hoje o município, se precisar fazer uma escola, um posto de saúde, uma creche, não tem área. Pelo menos essa é a desculpa que é dada sempre, não tem, lá no meu distrito não tem. É a chance que nós tínhamos de, pelo menos, ter essa área doada para o município para que a gente pudesse fazer alguma construção. Mas o parágrafo 3º e 4º desse artigo é que vem a manobra. Aí sim, senhores, meus nobres edis dessa casa, aí sim vem a grande manobra. E eu preciso dizer isso, e digo isso como representante de uma população inteira. Não estou pensando em alguns construtores ou algumas pessoas. Eu estou pensando numa população que precisa, sim, de atenção em todas as áreas. E nós não podemos privar a nossa população de ter direito a isso. A pelo menos isso. Então, assim, o parágrafo 3º e 4º diz que pode, sim, ser pego a doação em área ou pode ser feito permuta por obras. Olha, meus senhores, as obras, nós sabemos que não é de hoje. E não é só dessa administração que superfaturam as obras e alguém sai sempre levando, e não é o povo que ganha parcela disso.
A população tem que ter o direito de, no mínimo, preservar esses 15% de área para que seja feita uma creche, uma escola, ou que seja doado em área de construção para a casa popular de verdade. Tá? Que as pessoas tenham dignidade e possam ter um futuro. Agora, trocar para 2 ou 3 pessoas, não sei nem que construtora que vai fazer a obra, não me interessa. Mas sempre tem a manipulação, sempre tem o acerto, o jeitinho brasileiro, e o parágrafo 3º e 4º está permitindo isso. Se nós aprovarmos isso hoje, os senhores levarão isso nas costas, e hoje, vereador Xande, vem para essa casa, vem. Mas vindo ou não para essa casa é que me preocupa. Porque essa casa prova muita coisa errada, que não vem de encontro com o que a nossa população precisa. E nem sempre essa casa vai ter gente preocupada com o que é do bem do nosso município, dos nossos munícipes. Nem sempre, vereador. E nós estamos aprovando uma lei que é para o futuro. Não somos a nossa gestão agora, a nossa legislatura. E sim as outras, as futuras legislaturas. E a gente não sabe quem vai passar por aqui. Se hoje já me preocupa, porque se passar por aqui uma permuta qualquer de obra, vão aprovar? Infelizmente vão aprovar, porque o Poder Executivo tem a maioria dos senhores na mão e essa é a única verdade? Como é que eu posso me ausentar disso, ser omissa de dizer o que eu penso a respeito disso? Isso é uma vergonha para o município de Camboriú. Nós estamos fazendo lei aqui para que se cumpra o jeitinho brasileiro, que as coisas continuem na mesma maneira. Para os meus amigos, vão fazer a obra, a gente superfatura, divide esse valor e fica tudo muito bem. E a população? E a saúde hoje, que é a pior? Até hoje, gestão pública na área da saúde que teve até hoje é do meu partido, mas eu me envergonho disso. Muito obrigada. Vereadora Fátima. Meus cumprimentos à mesa diretora, aos nobres colegas. Em nome da Juliana, quero cumprimentar todos no plenário. Bom, o Xande já falou, né? O pessoal falando e eu aqui pensando. O direito de ir e vir é assegurado pela Constituição. E cada um tem o direito de escolher aonde quer viver. E hoje eu estou trabalhando no balneário e vejo a situação dos próprios funcionários que trabalham dentro da secretaria e que não têm condições de comprar alguma coisa no balneário e compram aqui em Camboriú. Mas é um direito. Se eu tenho a minha casa, comprei aqui em Camboriú, quando eu achar que não dá mais para me viver em Camboriú, eu me mudo. Eu estou feliz aqui, eu vou ficar. E eu acredito que quem não está feliz em Camboriú, vai embora. Dificuldade, todos os municípios têm. E não é só o nosso, não. A dificuldade nossa por arrecadação é pouca. Eu vejo que lá tem uma arrecadação enorme, mas também tem problema. Agora, com os condomínios, entra mais recursos para o município. É claro que o município tem mais responsabilidade, mas nós não temos o direito de dizer: não pode, vamos voltar aos velhos tempos e botar uma porteira na cidade? Então, eu sou de acordo e aprovo. Continua a discussão, vereador Canidia. Senhores, nós discutimos exaustivamente já na primeira votação desse projeto os benefícios que ele traria para o município com condomínio fechado. Quando eu escuto meu amigo Ângelo falando a respeito de que ele estudou, tudo é um orgulho para a nossa Câmara ter alguém capacitado com estudos. Mas eu acredito que mesmo com essa capacidade intelectual que o senhor diz ter e tudo pelo estudo, falta para o senhor, às vezes, ler o projeto. Porque o senhor está falando de parcelamento de solo, está falando de tudo, está falando em crescimento desordenado, quando nós estamos votando um projeto de condomínio fechado. Crescimento desordenado. Certo? Seria um loteamento sem infraestrutura, seria um loteamento vendido sem escritura, seria pegar áreas públicas e fazer loteamentos como foi no passado.
Não seria um condomínio fechado onde traz benefícios para a comunidade, ou que o senhor julgue não trazer benefícios, eu respeito a tua opinião, mas não é um crescimento desordenado quando a pessoa tem que lotear, fazer escritura, fazer toda a infraestrutura, porque no condomínio fechado exige isso. Então, acredito que o senhor não tenha lido na totalidade o projeto ou não entendeu o que é esse projeto. Quando chegar aqui o parcelamento de solo, de loteamentos, como o senhor citou, no Santa Regina, né, com o Gelafite, que os outros, e que não sei o quê, é uma outra questão, doutor Ângelos. Mas este projeto que deveria estar sendo discutido aqui, não é loteamento. É um loteamento em condomínio fechado, que é outra situação, é outra legislação. Tá? Aí, quando, vereador Josué, queria dizer para o senhor uma coisa. Eu não minto para o senhor, eu votei contra a emenda porque eu não concordava. Certo? Mas quando a vereadora Jane te pede desculpa por não ter votado a favor, ela poderia ter voltado com a mesma emenda nessa sessão, se ela realmente quisesse. Eu acredito que a vereadora também cometeu um erro quando ela quis suprimir o parágrafo 4º, quando, na verdade, o interesse todo dela poderia ser suprimir o inciso 1º do parágrafo 3º, que é onde diz que a execução pode ser de infraestrutura, equipamentos públicos. Mas também, talvez, por não ter lido o projeto, não viu que era isso que tinha que tirar. Na sua opinião, que aí eu até coloquei aqui, a senhora tem conhecimento de causa, porque a senhora tem que tomar cuidado nas acusações, porque quando a senhora diz aqui que os vereadores vão aprovar o que quiser porque está na mão do executivo, eu quero dizer que esse conhecimento de causa da senhora é porque no passado a senhora aprovou coisa que os outros quiseram, no passado a senhora foi beneficiada por essa manobra política que a senhora diz haver, certo? Então tem que tomar cuidado, porque assim, ó, eu estou aqui, eu não fui beneficiado por essa manobra, mas a senhora está alegando que no futuro eu serei. Mas a senhora já foi um dia, então toma cuidado para não medir todo mundo com a mesma régua. Não meça os outros com a mesma régua da senhora, porque nós estamos votando um projeto, a senhora poderia ter feito emenda nesse projeto. A emenda que a senhora fez foi errada, foi equivocada, certo? E a senhora não usou os artifícios que tinha na mão. Aí usar o microfone bancada para acusar os outros é errado. Nós estamos votando aqui com convicção de cada um. Eu acredito, sinceramente, que o condomínio fechado é uma grande saída, que traz benefício, que traz recurso, certo? Também vivo aqui há muito tempo e vi muito tempo sem infraestrutura, com loteamento irregular, eu vi muita coisa. Mas o projeto em questão no dia de hoje não está sendo discutido pelos senhores. Os senhores estão falando de outras questões, de outras áreas, estão utilizando a questão de pavimentação de outras localidades, de coisa que foi feita no passado, e não estão discutindo o projeto atual. Ah, que no passado a ponte foi superfaturada, que no passado deram benefício de obra, que não sei o quê, porque já fizeram isso um dia, vão fazer de novo. Nós estamos falando de pessoas novas dentro da Câmara de Vereadores, nós estamos falando de trazer o projeto para cá para ser julgado por cada um, e a senhora já está pressupondo que cada um tem o seu preço, cada um vai ser vendido. Isso aconteceu no passado, e a senhora tem conhecimento disso. Continue a discussão. Vereadora Jane. Reiterar meus cumprimentos, mais uma vez, dizer ao meu nobre colega que se a maioria aqui tivesse metade da vergonha que eu tenho e do caráter que eu tenho em ser representante do povo de Camboriú, eu sairia daqui feliz e não com a revolta que eu tenho no meu coração todos os dias. Todos. Isso eu digo, o senhor não pode dizer que eu fiz parte da manobra política, porque eu e alguns vereadores dessa casa sabem que se passou aqui muito bem. Alguns não estão mais aqui para falar. Só que eu sei de que maneira as coisas acontecem. E quando eu falei da ponte, eu falei com conhecimento de causa, e falei para o senhor como vereador, para ver o valor que foi feito pela ponte e de que maneira as coisas acontecem. Agora, quando eu falo que a prefeita faz almoço e janta e diz que deve ser feito para a maioria, porque tem que blindar o governo, é porque eu vejo isso, eu sei que isso acontece. Eu presenciei os senhores subindo a escada da prefeitura para fazer almoço com a prefeitura, com a prefeita, e ela decidiu o que deve ser feito nessa casa. São poderes distintos e eu sempre defendi isso aqui, e quem viveu comigo aqui, mesmo quando suplente, sabe da opinião que eu tinha a respeito. Desculpa, vereador, posso concluir? Eu quero que vai ao então, eu vou dizer uma coisa aos senhores. Eu não sou contra o condomínio horizontal. Eu não falei aqui, em nenhum momento, que eu seria contra. Falei? Que eu não lembro que eu falei que sou contra o condomínio horizontal. E sim, que reprovem esse projeto e que mudem aqui o parágrafo 3º e 4º. Mandem para cá com uma mudança decente que não permita essa manobra. Só isso.
Eu acho que ficou bem claro. E quanto a vereadora, eu sou muito feliz em Camboriú, mas eu não posso me contentar com as maneiras que acontecem as coisas no meu município. Não é porque eu não estou feliz com a educação, com a saúde, com as questões que são oferecidas ao nosso município, que eu sou obrigada a mudar daqui. Eu tenho que lutar para que nós sejamos respeitados, para que a coisa mude. Nem por isso eu preciso ir embora. É aqui que eu vou ficar e é o povo do meu município que eu vou representar, assim, com muita garra e com muita vergonha na cara. Isso eu posso dizer. Porque eu, sim, sou representante de um povo inteiro, de um município que é o município de Camboriú. E eu digo isso com muito orgulho, independente de qualquer pessoa queira me dizer aqui. Mas não tem nada que desabone aqui a minha maneira de legislar. Obrigada. Vereador Piteco. Quero cumprimentar a mesa, os companheiros vereadores, quero cumprimentar o ex-vereador Mito, Damião, quero cumprimentar todos os assessores e o funcionário da casa. O meu voto vai ser favorável nesse projeto, porque desde a legislatura passada, quando nós criamos a lei do condomínio fechado, a gente viu ali os benefícios que os condomínios trazem para Camboriú, né? Eu gostaria que Camboriú fosse feita todo de condomínios, né? Que aí a prefeitura não precisava passar caminhão de lixo dentro, não precisava fazer reparos em boca de lobos, que não precisava fazer limpeza aí afora, né? Quem mora num condomínio fechado, grande, como um local como Caledônia, como vai vir no TAR, não vai usar o colégio, não vai chegar nem 10% na rede do colégio, que as pessoas não vão estudar num colégio particular. Eu não acredito que uma pessoa que tem um bem mais de 1 milhão e vai estudar num colégio público. Ele vai vir num colégio particular, tem condições para pagar um colégio particular, né? E eu sou totalmente a favor ao projeto, tá? Cada um tem aqui a sua consequência de voto, sim ou não. Como o vereador Zé Pedro falou, como o vereador Márcio Quido falou, o Canídia, o Ângelo, a Jane, o Xande, a dona Fátima. Mas eu sou a favor. Eu só gostaria de falar uma coisa ao vereador, não vou cair nas falas, não vou falar nada. Mas eu sempre estou a favor ao povo. Essa administração que está aí já é a terceira. Tá? É a terceira e foi sempre ganhar. A primeira foi com 133 votos, a segunda já foi mais com 7 e a outra foi com 8. Se o povo não estivesse contente, ele não votaria. Agora, assim, os nossos condomínios que estão sendo feitos e aplicados na cidade de Camboriú, é como o Xande falou, não preciso retornar as palavras que falaram. E quem se serviu alguma coisa para alguém aqui, faça bom proveito. Continue em discussão o projeto, vereadora Jane. Quero retirar meus cumprimentos e mais uma vez dizer que eu não sou contra ao condomínio horizontal, mas meu voto é contra o projeto, porque eu não concordo com a redação do parágrafo 3º e 4º desse projeto. Muito obrigada. Vereador Zeca. Cumprimento a mesa diretora, demais vereadores, funcionários dessa casa. Quero dizer o seguinte, eu sou contra o condomínio fechado. Tá? Estou sendo contra o condomínio fechado. Também sou contra a Minha Casa Minha Vida. E o que é que eu sou a favor? O que é que eu estou sendo a favor? O que eu estou vendo aqui, discussão, o condomínio fechado é ruim. A Minha Casa Minha Vida é péssima. Minha casa é minha dívida, né? É péssimo. Então eu sou a favor o quê? Fechar a porteira, não deixar ninguém entrar, ninguém fazer mais nada em Camboriú? Só isso que eu quero saber. Tá? Então se o condomínio fechado, que aonde a prefeitura, a infraestrutura vai ser mínima, pouco, quase nada, eu sou contra. Aí Minha Casa Minha Vida, que o povo está conseguindo comprar uma casa, sou contra também. Aí eu quero saber o que é que eu sou a favor. Muito obrigado. Vereador Ângelo. O vereador Zeca Simas, o problema da Minha Casa Minha Vida não é o plano do governo, e sim a especulação imobiliária, em que o material... Não, o que está aqui na Minha Casa Minha Vida. Eu mas quero o projeto. Eu vou encerrar a discussão e botar em votação. Mas é sobre o projeto. Nós vamos ficar Vitor. todo aqui. É sobre o condomínio. Conclua a sua... Por favor, vereador. A sua conclusão sobre o projeto, para colocar em votação. Quando nós vamos incentivar pessoas a morar na nossa cidade, nós temos que oferecer a elas uma infraestrutura, né?
quando a gente vai construir uma casa, um sítio, antes de ir morar nela, tem que ter toda a infraestrutura. Tem que ter água, tem que ter esgoto, etc. Nós estamos incentivando o quê? Ao aumento da população de Camboriú. Estamos incentivando. Esse projeto de lei deveria ficar nos moldes que o Josué fez a emenda. Ainda era um jeito de dificultar um pouco a coisa. A minha intenção aqui é dificultar os loteadores. É dificultar o parcelamento do solo de Camboriú, porque quando a gente parcela o solo, vereador Toninho, mais pessoas vêm morar no município. Mais pessoas vêm morar no município. Esse papo que os moradores do condomínio fechado são ricos e não dão prejuízo para a prefeitura é papo furado. Por quê, senhores? Nós não temos no município de Camboriú 1 metro sequer de tratamento de esgoto. Quem vai morar lá no Caledônia, vamos dar um exemplo, quem está morando lá, coitado daqueles que estão morando no Caledônia, porque estão sendo enganados, estão morando lá achando que nunca vai dar uma enchente, depois vai dar uma enchente, não interessa se é rico, se é pobre, vão perder os carros deles, vão perder, é uma enganação. Morador de Camboriú não compra um terreno. Ô, Mar, tu tem coragem de comprar um terreno lá no Caledônia e ficar morando lá? Tu não tem, porque tu sabe que vai enchente lá. Agora é o seguinte, todos esses moradores do Caledônia e esses moradores futuros dos nossos condomínios, por mais que eles não incomodam a prefeitura, mas eles vão no banheiro, não vão, Zé Pedro? Rico também vai no banheiro, não vai? Não é? Não vai produzir lixo? Não vai Olha, cada ser humano, nós, numa vida útil de 75 anos, produzimos 850 quilos toneladas de lixo orgânico, líquido, sólido. Para onde que vai esse lixo produzido pelos moradores do Caledônia? Tem tratamento de esgoto ou vai tudo para o rio? E vai parar onde? Vai parar lá na praia de Balneário Camboriú. Antes de nós incentivarmos o crescimento demográfico da nossa cidade, nós deveríamos o quê? É cuidar para que aqueles que já estão morando aqui fiquem tranquilos numa boa. Vejo aqui projetos de aumentar o número de moradores, de loteamento, mas não vejo projeto nenhum de melhoria do saneamento. Primeiro se conserta uma coisa, para depois fazer outra. Eu queria o quê? Que os vereadores votassem contra esse projeto, que voltassem para o executivo e viesse sem aquela ressalva ali dos 30% de área obrigatória de doar. Aí sim o município ainda ia ter uma vantagem. Agora dessa forma que está, não. Só vai aumentar mais pessoas morando aqui, pessoas que têm carro que vão ficar causando congestionamento na Avenida Santa Catarina, causando congestionamento na José Francisco Bernardes, ou em outros lugares que vão ser instalados. E o que adiantou? O que adiantou aquele condomínio ali, o Colina dos Cedros? Foi muito bom aquilo ali, encheu de gente, a arrecadação do município vale a pena, de ter um monte de gente, 300 famílias morando no morro daquele ali. Isso é a desgraça da nossa cidade. O parcelamento do solo de Camboriú é que está desgraçando a nossa cidade. Que está acabando com o nosso município. Que dentro de um lote mora 4 famílias. Onde é que já se viu isso? Então, senhores, eu peço, senhores, com muita propriedade, com muita seriedade, para que nós reprovemos esse projeto sim, porque é um projeto ruim para a nossa cidade. É um projeto de atraso, é um projeto que vai empobrecer o nosso município para daqui 5, 10, 20 anos. E vai enganar os outros de fora, porque aqui ninguém engana. Lá no Santa Regina, lá no loteamento Santa Regina que o Ainor Lotério fez, o Ainor Lotério que o vereador Zeca Simas ama tanto, quem fez o loteamento Santa Regina 1, quem foi? Foi o Ainor Lotério. Quem é que mora lá? Foi também o Sr. Rolim. Foi também o Sr. Rolinha. O Sr. Rolinha fez muito loteamento nessa cidade. Questão de ordem. E o senhor não venha com demagogia. Não venha com demagogia. Vou encerrar a discussão, o projeto está em Tem votação. que encerrar a discussão. O projeto está em votação. Senhor, eu já pedi para o senhor para discutir o projeto. Mas eu estou discutindo o senhor está falando de política, de administração? Presidente, Está encerrada a discussão.
O projeto está em votação. Os vereadores favoráveis ao projeto permaneçam como estão. Caso contrário, levante-se. Aprovado por maioria absoluta. Eu vou encerrar a sessão sem as explicações pessoais, que eu já sei o que vai acontecer. Então, cabe à mesa a decisão. A próxima sessão ordinária no dia 6 de agosto. Se houver extraordinária, a gente convoca. Agradeço a presença de todos e encerra a sessão, em nome de Deus, às 15 horas.